SFP no ar, Sociedade de Futebol e Pitaco. Eu sou Bruno Félix, Série A do Campeonato Brasileiro, jogos de sábado, dicas, palpites e dicas de apostas para os jogos do sabadão da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Sou Bruno Félix, deixe seu like, comente, compartilhe e o mais importante, se inscreva, nos ajude a continuar crescendo por aqui. Vinícius Alexis, vamos falar sobre os jogos do sabadão, desse sabadão, 13 de maio de 23, sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Bahia e Flamengo às 16, depois às 18h30, Flu e Cuiabá, Palmeiras e Bragantino e o Atlético Mineiro recebendo à noite no jogo da pré-balada às 9 da noite em BH, jogo contra o Internacional. Lembrando que meio de semana tem os jogos de ida da Copa do Brasil nas oitavas. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno Félix, a todo mundo que nos acompanha, nos prestigia, nos ama, diz que nos odeia, mas assiste todos os nossos vídeos agora nessa retomada. Sejam bem-vindos ao SFP, Sociedade de Futebol e Pitaco. Bruno Félix, um sábado de Série A do Campeonato Brasileiro, de times que vêm de vitórias, e vitórias interessantes, algumas até bastante contundentes, contra times que vêm de derrotas ou de frustrações. O Bahia tomou 3-0 do Santos, fácil, mole. Foi até o treinador santista não viu o time dele ganhar com tanta facilidade, fez 2 gols em 15 minutos. David Nascimento é o novo raio da Vila Belmiro, e por aí vai. O Bragantino conseguiu dar o primeiro ponto para o Curitiba na Série A do Campeonato Brasileiro. Empate para 2, tomou o América Mineiro, aliás. Tomou 2 gols de pênalti de Aloysio Chulapa. E o Elinho fez os 2 gols do Bragantino de empate por 2-2. Um jogo muito estranho, inclusive. E agora vai tomar um atropelo do Palmeiras, que é o melhor time do Brasil. O Fluminense, que é o outro melhor time do Brasil, ao lado do Palmeiras, teve uma excelente vitória contra o Cruzeiro fora de casa. E vai pegar o Cuiabá, que tomou 4 do Galo em casa. O Galo que não empolgava. O Galo que o Cudê pode ser mandado embora, mas não vai ser mandado embora porque a multa é milionária. O Galo foi até o Mato Grosso e fez 4-0 no Cuiabá. Com tranquilidade, com sobra. E aí o Galo vai pegar o Inter, que conseguiu tomar 2-0 do Furacão dentro de casa. O Luiz Adriano botou 2 bolas na trave, depois o Atlético Paranaense foi lá e fez 2-0 no Inter, dentro do Beira-Rio. Aliás, um abraço meu amigo Pedro Henrique, meu amigo PH, torcedor do Colorado, frustrado. Ele disse que Alan Patrick é melhor do que Renato Augusto e Arrascaeta, Bruno Félix. Meu pai do céu, tá mal assessorado teu amigo. E segundo ele, o Fábio jogou mais que o Zico. Aff, Maria. Espero que seja bem isso sério. Ah, meu Deus do céu. Bom, o Inter que tomou 2 gols nos últimos 3 jogos, né? Tomou 2 gols por jogo, 2-2 com o Nacional do Uruguai pela Libertadores. E aí agora 2 derrotas por 2-0, né? Para São Paulo e Atlético Paranaense. O que jogando mal, hein? E o que vem de lá que o Mano também balança, né? No cargo. Aliás, o Mano é impressionante, né? Passa 3 meses em algum lugar, ele sempre tá balançando. Mas e não ganha nada, né? sempre tá balançando. Mas vamos ver aí como que se sai agora contra o Galo. Um Galo que, como você falou, também não empolga. Venceu o Cuiabá, mas não me parece ser muito parâmetro, até pela diferença dos times, né? O que dá para talvez entender um pouco essa régua é a derrota, foi a derrota para o Botafogo, que assim, foi estilo Botafogo Corinthians também. Não era nenhum exagero o Atlético ter tomado 3-4 também do Botafogo no Rio de Janeiro, né? Mas, ainda assim, acho que dá para a gente falar que o Atlético é levemente favorito, apesar dos dois viverem um momento esquisito. Eu acho que eu não estou vendo muita força no Inter para ganhar fora de casa, Vini. Vamos começar para falar aí sobre o que a gente dá de palpite e dicas também para aposta. Vamos começar para o jogo das 16. Jogo entre Bahia e Flamengo, como você falou, o Bahia veio de derrota contundente, né, contra o Santos, não conseguiu desempenhar o que vinha fazendo. O Santos acabou vencendo de forma até inusitada, pelo que o Santos vinha jogando. Bahia contra um Flamengo que não empolga, mas que é inegável, né? É inegável a qualidade do time, qualidade de elenco e que tem a volta do Gabigol e não tem o Pedro machucado. Do Flamengo. O Pedro começou jogando a última partida, fez o gol de pênalti e saiu. Basicamente foi isso que aconteceu com o Pedro. Machucado, deve ficar 10 dias fora pelo menos. Não deve nem jogar o Fla-Flu no meio de semana pela Copa do Brasil. Lembrando que tem
Flamengo e Fluminense pela Copa do Brasil no meio da semana. O Gabigol volta de suspensão. O Gabigol tomou 3 amarelos em 4 jogos. Tá bom pra você, Bruno Félix? Aliás, é o jogo de terça-feira, né? Fluminense e Flamengo, Sim. às 9 Lembrando que da a Copa do noite. Brasil é o torneio mais fatiado entre streamings do futebol brasileiro. Então, vai ter jogo em vários dias, em vários horários, em vários canais diferentes também. Você que não assina streaming vai ter problemas. Porque Quem não assina streaming? qualquer pessoa que não assina Ah, streaming não tá. consegue ver tudo no futebol brasileiro assim. Sim. Tem que ter uns 4 streamings diferentes para poder ver tudo. De Dito uma... isso, Vai. o Bahia vem de uma derrota acachapante. Imagina que vai fazer jogo duro contra um Flamengo que não empolga. O Flamengo venceu sim por 2-0 o Goiás. Teve gol do Pedro de pênalti no do jogo. Teve gol do Everton Ribeiro. Mas é um time que, com o Jorge Sampaoli, com o Vitor Pereira, não empolga. O Flamengo de 2019 não existe mais. Desculpa, torcedor flamenguista. Aquele Flamengo de Jorge Jesus não existe. Os caras ficaram mais velhos. Não vão rejuvenescer. Ninguém sabe qual a condição do Bruno Henrique, por exemplo, que pode ser um jogador, um diferencial importante, já que o Everton Cebolinha não empolgou, o Marinho não empolgou. O Bruno Henrique pode ser o jogador de lado de campo que o Flamengo precisa. O Arrascaeta está voltando de lesão de novo, não conseguiu jogar regularmente na temporada ainda. É um jogo com carinha de empate, viu, Bruno Félix? Pode ser até que o Sim. Flamengo ganhe, mas é um joguinho com uma cara de empate. O que eu tenho feito, e que se fosse para eu dar essa dica, talvez o Vini não acompanhe, mas no conjunto, né, no meio de uma aposta, seja só dos 4 jogos aí de Série A, ou às vezes, se você for fazer com os da Série B e tal, às vezes a gente até faz isso, né, Vini? De colocar jogos de A e B numa aposta e faz outras separadas só de A e B. Mas assim, o que eu tenho feito nos jogos do Flamengo é mais 1,5. O Flamengo, o último jogo, eu vou até dar uma olhada aqui, no último jogo que não teve mais de 1,5, ó, Flamengo 0, Vasco 1 no dia 5 de março, jogo pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. De lá para cá, pelo menos 2 gols nos jogos do Flamengo. E o Bahia é Então, um time que faz gol e toma gols também, né? sim, joga o famoso joga e deixa jogar. Então, É isso. inclusive, um DNA interessante de jogo, né, do Bahia, que vive um momento diferente também na questão de gestão do clube. Então, a ver como que o Bahia vai E o desempenhar. Flamengo é sempre um time que pode arrumar um pênaltizinho pro Gabigol bater, né? Sim, sim, sim. Mas eu iria no mais 1,5, que é muito provável, é bastante provável que aconteça aí pelo menos 1-1 ou 2-0 para qualquer lado, mas pode cravar empate mais 1,5, mas é óbvio, vai pagar bem, mas é sempre cravar um resultado específico assim, é sempre mais complicado. Eu iria no mais 1,5, Vini. E aí eu acho que esse mais um e meio vale para todos os jogos da rodada. Até porque você tem 3 times jogando em casa muito favoritos: Palmeiras, Fluminense e Atlético Mineiro. O Atlético Discordo um Mineiro não pouco no empolga. Atlético, mas a A gente fase do chega lá. Inter é horrorosa. O futebol do Inter diz muito contra o Internacional, assim. Então eu vejo o Galo com bastante favoritismo. E Palmeiras e Fluminense são favoritos basicamente contra qualquer time em qualquer lugar. São Sim, times capazes de vencer dentro e fora de casa pela maneira como jogam. Seja o Palmeiras por ter um futebol muito seguro, apesar de ter tomado muitos gols, não ser um time com uma defesa tão sólida quanto em outros momentos. mas E o marcou Fluminense 15. pelo seu poder ofensivo jogando em qualquer lugar. O Fluminense é um time que se impõe. É um time que joga para chegar ao gol do adversário dentro e fora de casa da mesma maneira. Então, mais de 1,5 vai pagar pouco nos 3 jogos, de modo geral, porque são placares prováveis. Mas acho que uma tripla. Vitória mais de 1,5 no jogo do Palmeiras. Vitória mais de 1,5 no jogo do Fluminense. Vitória mais de 1,5 no jogo do Galo. A chance é grande. E aí, se você quiser ser ousado, você pode meter ali um golzinho do Cano, um gol do Rony, um gol do Veiga, um gol do Do Arthur Arthur. na lei do ex no jogo do Palmeiras. E aí, mais do que o gol do Hulk no jogo do Galo, e o Hulk é decisivo mesmo não fazendo uma grande temporada, o Paulinho é um jogador que me chama muita atenção no time do Galo. O Paulinho é muito bom de bola. O Paulinho é muito bom. E o Galo vai pegar a galinha morta do Corinthians no meio de semana pela Copa do Brasil, assim. Então, tá Até tudo bem. dá para dizer que o torcedor já está até com medo, né, do que E vai assim, acontecer na o quarta-feira. Fluminense tem o Flamengo na terça-feira, mas o Diniz não poupa. O Diniz bota todo mundo Exatamente. para jogar o tempo todo.
Talvez o Cano não jogue, porque o Cano é um jogador mais veterano, de mais idade. Imagina ele poupando um ou outro jogador pontualmente. Talvez o Marcelo não jogue. Mas ao Cuiabá dentro de casa, você tem John Arias jogando bem, você tem Alexandre jogando bem. Você tem outros bons jogadores no time do Fluminense para conseguir ganhar a partida sem grandes sustos. E tem que ganhar, então, porque não tem jeito. Acho que vale a pena verificar as escalações no sábado, as prévias, se terão jogadores poupados ou não. Mas Fluminense, Palmeiras e Galo ganhando seus jogos com mais de 1,5 gol é bem provável, é bem possível. Assim. E aí aquilo, não quer... Tem um pouco mais de receio, tem os dois lados, né? Tem um pouco mais... O Vini é mais alegria e ousadia. Eu sou pro gol. Eu boto 2,5 no jogo do Palmeiras. Eu vou montando de acordo com o dia, de acordo com o jogo, de acordo com o retrospecto das equipes. O Atlético, ainda assim, tem jogos geralmente com gols movimentados, né? A única aposta que eu fiz até agora, que tinha jogo do Atlético e que não deu certo, foi o Santos, porque eu pus mais 1,5, Santos e Atlético foi 0-0. Mas nos outros, de modo geral... Mas o Atlético é um time de lua. Esse é o grande porém. Eu não estou apostando tanto na vitória do Galo pelo Galo. Eu estou apostando na incapacidade do Inter jogar bola e do Inter se defender. Exatamente. O Galo não tem sido um time confiável em 2023. Não tem mesmo. Mas aí dá para... poucos bons jogos. Dá para a gente também, se a pessoa não quiser ser tão, né? Se você não quiser ser tão ousado, quer fazer uma coisa um pouco mais na boa, digamos assim, aí vai naquele vitória e empate mais 1,5, que no conjunto pode acabar indo bem. Mais 1,5 Bahia e Flamengo, vitória ou empate mais 1,5 em Flu, Palmeiras e Atlético. E sendo muito racional e muito sincero, assim, olhando para o desempenho e olhando para o futebol jogado, qualquer coisa que não seja a vitória do Galo com pelo menos 2 gols, vitória do Palmeiras com pelo menos 2 gols e vitória do Fluminense com pelo menos 2 gols é zebra. O Inter não perder no Mineirão é zebra. O Red Bull Bragantino conseguir tirar um pontinho do Palmeiras no Allianz Parque é zebra. Sim. O Cuiabá conseguir não perder para o Fluminense no Diniz jogando bem como joga é zebra. E aí a gente tenta minimizar a chance de zebra. Por isso a questão, às vezes, do vitória ou empate do time favorito e mais de 1,5 gol. Mas a grande verdade é essa. Se o Fluminense fizer 3-0 no Cuiabá no primeiro tempo, eu não fico surpreso, muito pelo contrário. Exatamente. E é o que você falou. Se o Palmeiras fizer 2-0 no Bragantino no primeiro tempo, um Bragantino que não defende bem, que não ataca bem, é estranho. E olha as prévias. Deu Cano no jogo, coloca. Deu Cano no jogo, coloca gol do Cano, que é bastante possível. Mas então, Vini, é John Arias, é Paulo Henrique Ganso, é Alexander, é o Fábio pegando muito. É um time muito bem ajeitado. Nem tudo dá certo sempre, mas é um time muito bom. E é um time que joga bola, é um time que empolga, é um time que você sente. É gostoso sentar para ver o Fluminense jogar. Sim. De uma maneira diferente, é gostoso sentar para ver o Palmeiras do Abel Ferreira jogar. São times confiáveis. Eu vou abrir petição aqui. O Abel tem 9 derrotas. Sim. O Palmeiras no ano passado perdeu 9 jogos. Assim, é outra coisa. Enquanto do outro lado, do outro lado da cidade, derrota tem sido uma segunda-feira à tarde, né? Então, é isso. Os dois outros lados da cidade, né? No CT do vizinho também perde bastante. Sim. Então é isso, Vini. Vamos sendo por aqui. Rodada de sábado da Série A. Fique ligado que teremos o vídeo ainda com os jogos do domingo. Valeu, Vini Alexis. Valeu, Bruno Félix. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Mande mensagem na nossa DM lá no Instagram, no Sociedade Futebol e Pitaco. Segue a gente por lá, a gente posta os vidinhos, algumas coisas. E se tiver sugestão, se tiver dica, crítica, se ganhar dinheiro com a nossa aposta, também manda mensagem lá pra gente no DM do Instagram. Logo mais teremos Twitter e outros projetos. O Mundo Sociedade Futebol e Pitaco vai se expandir muito em breve. Um abraço, Bruno Félix. Valeu, muito obrigado. Se inscreva. Até a próxima.